No século VI a.C., as reformas de Atenas vão começar a encaminhá-la para a democracia. Solon é considerado o reformador das leis e instituições de Atenas. Ele vai abolir as dívidas dos mais pobres, que muitas vezes levavam a que eles fossem escravizados pelos fazendeiros mais ricos, né? Mas Solon ele vai ser sucedido no poder por tiranos, que vão entrar no poder a partir do apoio popular e do apoio das elites, porque vão prometer satisfazer a vontade da população, da maior parte da população, que era de camponeses pobres. Muitas vezes a vontade da população ela impulsiona as decisões do governo. Muitas vezes o que a população quer é tomado como por alguém que pleiteia o cargo de tirano como uma oportunidade para ele chegar ao poder. Basta ele prometer o que as pessoas estão querendo, né? Prometer que fará o que as pessoas estão querendo, e eles tomam o poder do adversário deles. Só que nem sempre o que a população, a vontade popular expressa, aquela que gera pressão sobre o governante, nem sempre é o melhor para a população. Muitas vezes a população está com descontentamento com relação a uma decisão, aí vem um tirano, ainda mais se contar com uma força militar, e toma o poder. Pode não ser o que a população quer. A vontade popular ela precisa passar pela mediação de instituições. Ela precisa ser discutida nas assembleias, que leis serão criadas. Isso eu estou falando de uma instituição da Grécia daquela época. As leis são discutidas nos conselhos e elas são votadas nas assembleias. Então tem essas mediações para discutirem o que vai se tornar lei e o que não vai. A vontade popular ela não vira ação política direta, ou não deveria virar. Muitas vezes tem alguém só esperando isso para alavancar a sua tomada de poder, né? E fazer o que não vai ser bom para as pessoas. Depois do Solon, o tirano de Atenas foi Pisístrato, que era um membro da elite, e ele continuou o ideal democratizante, né, do governo de Atenas. Ele ofereceu fundos para agricultores mais pobres poderem adquirir sementes, ferramentas de trabalho, e esses fundos eram obtidos através de impostos em cima da produção. E ele também fazia obras para empregar também os trabalhadores. Com a morte dele, o filho do Pisístrato tomou o poder, Hípias. Hípias ele foi conhecido por fazer com que membros da família dele, né, ocupassem cargos na magistratura de Atenas, e esses tiranos, eles são membros da elite, eles vivem em conflitos com outras famílias pertencentes à elite econômica. Eles têm uma disputa por status. Para acalmar as tensões com as disputas com outras famílias, o Hípias também deu o cargo de arcontes, né, o cargo de magistrados, para outras famílias. Só que mesmo assim, uma família rival do Hípias, a dos Alquimeônides, quis tomar o poder de Hípias e chamou os espartanos, que eram consideradas
Esparta a cidade-estado mais poderosa de Atenas, chamou a Esparta para tirar Hípias do poder, dizendo que Hípias não estava garantindo a liberdade da população. A ideia de liberdade dos Alquimêonides, que é o que os espartanos estavam garantindo que eles iam conseguir fazer vencer, era seguir a insatisfação popular quanto às indicações de cargo do Hípias. A ideia de liberdade dos espartanos não era liberdade da participação popular no governo, era liberdade das pessoas expressarem a opinião delas e os tiranos fazerem, realizarem aquilo a ferro e fogo. Os espartanos tiraram o Hípias do poder e o cargo do tirano ficou vazio. O líder dos Alquimêonides, o Cleístenes, então tomou o poder. E ele prometeu mais reformas democráticas, aprofundar as reformas democráticas em Atenas. Ele tinha um plano de democracia baseado em demos, em territórios. Só que ele enfrentou uma oposição de um outro pleiteante ao cargo de tirano, de uma outra família, Iságoras, que chegou e que discordava das reformas democratizantes de Cleístenes. Provavelmente ele não queria essas reformas, provavelmente ele queria que o governo, que as decisões, que o voto da população mais pobre nas assembleias continuasse sendo influenciado pelas elites econômicas. Os Iságoras chama de novo os espartanos para intervir em Atenas. Só que dessa vez a população ateniense não não aceitou essa intervenção espartana. Tomou como inaceitável uma nova intervenção, inaceitável que uma outra cidade-estado viesse interferir no seu funcionamento. Então a população, e ela queria as reformas de Cleístenes. Mais do que isso, ela queria não ter a força das armas para bancar o governo de um tirano. Ela queria que a vontade dela, mediada pelas instituições, que bancasse o governo. Então a população expulsou Iságoras e os espartanos de Atenas. Isso vai gerar um conflito entre Esparta e Atenas, que mais para frente, no século V, vai dar em guerras. Os espartanos, que eram orgulhosos do seu exército, vão se sentir afrontados, desrespeitados, pelos atenienses. Os espartanos, que se achavam a polícia da Grécia, então, com o apoio popular, o Cleístenes conseguiu fazer as reformas dele, que foram os seguintes. Ele dividiu a Ática, que é o território em que está Atenas, em 3 áreas. A área do campo, a área das planícies e Atenas, a cidade propriamente dita. Essas áreas, elas vão ser divididas em demos, e esses demos eles vão ser a base ou a unidade principal do governo.
Por isso que o governo vai se chamar democrático, porque ele é baseado nos demos. E como é que vai funcionar esse governo? A população que vivia nesses demos, os cidadãos, que eram os homens com mais de 18 anos, eles eram registrados como aqueles que poderiam participar das assembleias, como votantes, né? E como é que eles votavam? Como é que se organizava isso? Havia a figura dos terceiros, que eram aqueles que faziam a intermediação entre o cidadão e entre as demos, com as suas necessidades, né, sua população, que no caso da população rural estava habituada a resolver as coisas de forma mais igualitária, resolver as coisas pelo contato direto, né? Existindo um governo central, o intermediário vão ser esses chamados terceiros, né? E vai haver um terceiro, o chamado terceiro, para cada demo. Esses são os intermediários da população com relação ao governo. Para fazer a votação das leis nas assembleias, foi criado o sistema de tribos, chamado tribos. Não é o que a gente pensa de tribo, que é uma unidade populacional pequena, muitas vezes com ligações consanguíneas, né? Não. A ideia de tribo vai ser o seguinte: cada tribo vai pegar um demo de cada área. Então, uma tribo vai pegar um demo do campo, um demo das planícies e um demo da capital, de Atenas. Esses três demos, com esse espaçamento geográfico, eles vão ficar a cargo de uma tribo. E essas tribos, elas vão organizar as assembleias. Isso significa o quê? Que nas assembleias, na votação das leis escolhidas pelo conselho, e os conselhos vão continuar formados pela votação daqueles que não eram os trabalhadores, né? Aqueles que tinham renda acima dos trabalhadores, mas aí não vai ser um conselho não de 400 pessoas, como foi dito pelo Solon, mas um conselho de 500 pessoas, que isso para a elaboração das leis. A Assembleia, ela vai ser a votação das leis organizada pelas tribos, que vão pensar demos de diferentes áreas da Ática. Isso vai impedir que o controle do voto popular, a pressão sobre o voto popular feita pelas elites. Então, um fazendeiro bem-sucedido que gostaria que os fazendeiros mal-sucedidos que não gostaria que eles competissem com ele nas trocas comerciais, eles poderiam votar em leis que o favorecessem. Leis, por exemplo, que dissessem: pode oferecer seus produtos aquele que oferecer uma variedade de produtos, né? Bancas grandes com variedade de produtos. É proibido alguém com uma banca pequena, com um tipo de produto. Isso prejudica o pequeno fazendeiro. E isso favorece o grande fazendeiro, o grande produtor.
esse grande produtor ele poderia votar numa lei desse tipo. E até para conseguir vencer, conseguir que essa lei que ele gostaria fosse aprovada, ele pressionaria os próprios pequenos produtores na área a votarem a favor dessa lei, mesmo a lei estando contra eles. Por isso que esse sistema de tribo é interessante, porque ele quebra essa pressão que a convivência permite, a convivência entre o muito rico e o muito pobre, que permite uma pressão, né? O voto pensado de tribos, o voto de demos espalhadas, ele faz com que o pequeno produtor de uma área vote ao lado de uma elite econômica que não está ligada ao campo, né? Está ligada ao negócio da cidade. O interesse de um não tem a ver com o interesse do outro. Eles vão e votam juntos. Esse sistema é complexo, né? Mas ele vai ser duradouro. Ele vai durar muito tempo em Atenas. E ele vai ser uma forma de democracia direta, de participação política direta. Haverá então a tirania do Cleístenes, mas na escolha das leis, a escolha será pela participação direta. É difícil a gente precisa, para quando vai falar de democracia direta, nós que estamos acostumados à democracia representativa, é difícil pensarmos em formas de democracia direta. Difícil até de pensarmos em democracia direta, o que dirá como implementá-la. Uma organização por território geográfica me parece interessante, mas tem o problema da proximidade entre aqueles que têm poder econômico e aqueles que não têm. Como isso pode gerar uma pressão, influenciando nas decisões. Então esse sistema de tribos foi interessante, porque quebrou com isso, né? Com a influência dos mais ricos, a pressão dos mais ricos sobre os mais pobres. Esse sistema de democracia baseado nos votos, na escolha de leis através de tribos, reunião de vilas espaçadas, ele vai ser uma oportunidade para as pessoas argumentarem umas com as outras sobre o que elas consideram que seja o melhor. Vai ser uma forma das pessoas exercerem a vontade delas, mas não como uma vontade formada pela maioria, mas vontades individuais em negociação. Isso vai ser um ambiente perfeito para que existam os pensadores, né? Os oradores e os pensadores em Atenas. A gente continua no próximo vídeo esse assunto.